Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe seu like, beleza? Valeu! Hoje vamos falar sobre produtos notáveis, sobre o quadrado da diferença de dois termos. Então, quadrado, porque está elevado ao quadrado, diferença, porque é uma continha de menos, ok? Então, esse nome diferença se refere-se à conta de subtração de dois termos, ok? Porque eu tenho aqui meu primeiro termo e o meu segundo termo, ok? Então, quadrado da diferença de dois termos é essa situação que eu tenho aqui. Quando eu tenho essa situação, eu tenho que aplicar a seguinte regra. Eu faço o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, ok? Fica assim na prática. Ó. Então eu tenho aqui a menos b elevado ao quadrado. Tá? Tem um quadrado da diferença de dois termos. Então aplicando a regrinha, quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o a. Então vai ficar a ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo, que é o a, vezes o segundo termo, que é o b, mais o quadrado do segundo termo, certo? Então aqui vai ficar a ao quadrado menos duas vezes a vezes b é 2ab e b ao quadrado é b ao quadrado. Então é essa regrinha que eu tenho que aplicar para poder desenvolver esse produto notável, quando ele está assim quadrado diferente de dois termos, para ele poder chegar nesse formatinho aqui, ok? Vamos a alguns exemplos. Eu tenho aqui x menos 3 elevado ao quadrado. Tem uma quadrada diferente de dois termos. A diferença, porque a continha é de menos, e eu tenho dois termos aqui. Eu tenho meu primeiro termo, que é o x, e o segundo termo, que é o 3. Então dá para aplicar a regrinha que acabamos de ver. Então que regrinha que é essa? Está aparecendo aí para vocês. Então eu faço o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é o x, então vai ficar x ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o 3, mais o quadrado do segundo termo, que é o 3. Então fica 3 ao quadrado. Agora é só resolver esse cálculo aqui. X ao quadrado continua, menos 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x, mais 3 elevado ao quadrado, 9. Ok? Outra situação. 5 menos y elevado ao quadrado. Tem aqui o quadrado da diferença, tá? A continha de menos. Eu tenho o primeiro termo, que é o 5, e o segundo termo, que é o y, aplicando a mesma regrinha. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro. O primeiro é o 5, então fica 5 ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro, que é o 5, vezes o segundo, que é o y, mais o segundo ao quadrado, que é o y ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 25, menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes y, 10y, mais y ao quadrado. Ok? Vamos para mais dois exemplos. Tem aqui 4a menos 6 elevado ao quadrado. O meu primeiro termo aqui é o 4a e meu segundo termo é o 6. Então, pela regrinha, eu tenho o quadrado do primeiro. Então, o primeiro é o 4a. Então, é 4a elevado ao quadrado menos duas vezes o primeiro, que é 4a, vezes o segundo, que é 6, mais o quadrado do segundo, certo? Para resolver isso aqui, a gente tem que lembrar dessa propriedade da potência. Quando eu tenho dois números se multiplicando, eles estão elevados a um expoente, esse expoente cai para os dois números que estão lá dentro. E aqui eu tenho isso, 4a. Tem que lembrar que quando tem um número e uma letra junto, não aparece, mas tem um pontinho de multiplicação aqui. Então é essa situação que eu tenho. Então esse 2 vai servir tanto para o 4 como para o a. Então eu faço 4 elevado ao quadrado dá 16. E a elevado ao quadrado dá a ao quadrado. Então vai ficar 16a ao quadrado. Menos 2 vezes 4a dá 8a. 8a vezes 6, 48a. Mais 6 elevado ao quadrado, 36. Ok? Mais uma situação. Tem aqui b menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Diferença. O primeiro termo é o b, o segundo termo é a raiz de 3. Então, aplicando a regrinha, tem o quadrado do primeiro, então fica b ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é o b, vezes o segundo, que é a raiz de 3,
mais a raiz quadrada do segundo. O segundo é raiz de 3, vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Então aqui b ao quadrado mantém, menos 2 vezes b, 2b. 2b vezes raiz de 3 dá 2b raiz de 3. Mais, para resolver isso aqui, temos que lembrar dessa propriedade. Quando eu tenho uma raiz elevada a um expoente, se o valor desse expoente for igual ao índice da raiz, eles se cancelam e o resultado vai ser o número que está aqui dentro. Ó, tá vendo? Aqui na propriedade é o a, cancelando os dois n que são iguais, o resultado é o a. Ok? Então vamos aplicar essa regrinha aqui. O que eu tenho aqui? Raiz quadrada, expoente quadrado. Quando não aparece nada aqui, é o 2, tá? Então eles são iguais, até pelo nome, né? Raiz quadrada, expoente quadrado. Então quer dizer que esse 2 pode cancelar com esse 2. Então ele cancela a raiz. O resultado vai ser o número que está aqui dentro, ou seja, o 3. Ok? Então espero que tenham gostado. Ok? Pratique bastante essa regrinha aí que facilita muito na resolução de vários exercícios aí em outros conteúdos, ok? Inscreva-se aí no canal se ainda não se inscreveu, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro das novidades e receber os avisos aí do YouTube sobre novos vídeos no canal, ok? Então bons estudos, um abraço, até a próxima!